vamos para a sexta parte do vídeo. Filiação. Sexta parte. Avançar para a plena filiação. O evangelho tradicionalmente pregado fala somente do derramamento de sangue do Senhor para perdão dos pecados. Dessa forma, embora os pecados cometidos sejam perdoados, o problema da carne pecaminosa permanece. No entanto, o evangelho pregado por Paulo ia além e mostrava que Cristo havia também crucificado o velho homem com as suas paixões e concupiscência. Gálatas 5:24. Quando Paulo os visitou pela primeira vez, talvez os gálatas não tivessem assimilado bem esse fato, e por esse motivo alguns tenham aceitado os ensinamentos vindo dos judaísmos, né? E eles haviam começado no espírito, mas agora vinham se aperfeiçoado na carne. 3:3, capítulo 3, versículo 3. Qual seria essa questão? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Qual seria essa questão? Por isso Paulo havia se entristecido bastante e sofria novamente as dores de parto, até que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Capítulo 4, versículo 19. Paulo sabia que a chave para que Cristo crescesse nele não era o aperfeiçoar da carne, mas sim o exercitar do espírito. Então eles começaram bem, né? Os gálatas começaram bem. Eles receberam a palavra de Deus muito rápido, muito depressa. E eles estavam bem, mas de repente chegou alguns irmãos, que nem judaizantes, né? Da lei de Moisés, do Antigo Testamento, e convenceram os gálatas de que eles tinham que circuncidar, né? Para eles ser salvos, eles tinham que circuncidar, né? E voltar àquela prática que faziam na lei. Isso anulava a cruz de Cristo, né? Anula, né? Não anulava, isso anula a cruz de Cristo. Porque Cristo morreu, que nem a gente leu aqui, para perdão dos nossos pecados, né? Então, na época antiga, tinha que fazer todo aquele ritual de ano em ano, né? Levar bode, carneiro, enfim, levar cabra, levar não sei o que, certo? Para ser mortos os animais, do sangue dos animais. E através do sangue de Jesus a gente é salvo, né? E não precisa fazer isso daí mais. Não precisa mais ir uma vez no templo, não precisa mais essas coisas. Quando recebemos a vida de Deus, todos nós ganhamos o status de filhos. Então, todas as vezes que nós ganhamos, né, que nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos Deus, Jesus, né, que é Jesus, em nossas vidas, nós ganhamos o status de quê? De filhos, de filho de Deus, isto é, a filiação. Hoje, na vida da igreja, nosso objetivo deve ser de buscar a plena filiação, ou seja, a maturidade. Por isso, a vida do filho precisa crescer em nós. Isso pode acontecer se vivermos hoje a vida da igreja e recebermos a ajuda dos outros irmãos a fim de termos mais experiência com o Senhor. Como filho de Deus, nós tenhamos a expectativa de futuramente herdar tudo que está reservado para nós. 1 Pedro 1:4.
Então o que acontece hoje? Hoje a gente vê uma grande desunião, né, do povo de Deus, uma grande desunião, até mesmo da própria igreja que a gente congrega. A gente vê falta de amor, de união entre os irmãos, né, um querendo ser melhor do que o outro, outros passam da paz do Senhor, porque está ganhando mais, porque está trabalhando para a igreja, porque está exercendo um cargo na igreja. Então a gente vê muito isso hoje, né? A vida da igreja e recebemos ajuda de outros irmãos, a fim de termos mais experiência com o Senhor. Então a vida da igreja não é só ir para a igreja, né? Tem também a parte afetiva, tem a parte também, né, coletiva, tem a parte também de união, que nem lá em Atos 2, 42 fala que os apóstolos, eles eram unidos com o povo, né? Eles andavam com o povo, eles corriam com o povo, eles estavam sempre junto com o povo, no partir do pão, né? Nas fazendas, nas coisas. Então, ninguém tinha precisão de nada, porque tudo era em comum, era repartido entre eles, né? Então, ninguém faltava nada, diferente de hoje, nas igrejas, né? A gente vê muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas pobres, muitas pessoas... E a gente vê, por outro lado, outras pessoas usufruindo de muitos bens materiais. Então a gente vê uma desigualdade social, né, no meio do povo de Deus hoje, que na época dos apóstolos não tinha, né? Eles tinham tudo em comum. Então ninguém precisava de nada, né? Ninguém tinha necessidade, porque eles cuidavam do órfão, da viúva, do estrangeiro, cuidava, né? Hoje em dia ele não recebe mais estrangeiro, não recebe mais órfão, não recebe mais viúva, não resolve, né? Órfão é aquele que não tem pai, não tem mãe. Estrangeiro é aquele que vem de fora. A igreja não tem nenhum tipo de acolhimento para pessoas que vêm de fora, não tem nenhum tipo de coisa. Então a gente vê que hoje em dia, nos dias atuais, precisa ser mudado muitas coisas, né? Então a gente vê que hoje não existe mais esse amor, né? Então a gente vê que tu chega na igreja, os caras estão todos de cara amarrada, né? Nem parece que é servo de Deus, é serva de Deus, né? Tudo com a cara amarrada, entendeu? Aquele clima ruim, aquele clima desagradável, né? Só capa, interesse, enfim, né? Então aqui está falando sobre isso, viver na igreja, viver a união dos irmãos. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, tinha um grande cuidado, uma grande união, né, com as pessoas que aceitavam Jesus. E quando eu aceitei Jesus, em 1998, eu me lembro que eu recebi um tratamento 10, os irmãos da época dava maior atenção, tinha maior cuidado, né, com as pessoas. Hoje existe o ensinamento do batismo, né, mas ainda está longe de ser aquela confraternização, né, entre os irmãos. Então a gente vê, né, que há uma diferença de uns anos atrás para os anos anteriores agora, dos anos passados. Isso é forma geral, é todo lugar, toda igreja, todo lugar é isso. A igreja, não igreja, enfim, o mundo é que nem diz a palavra de Deus, que no último dia o amor de muitos ia esfriar, né? Louvamos o Senhor por ter preparado para nós um ambiente adequado, onde somos auxiliados pelos tutores, curadores espirituais para nosso crescimento de vida. Gálatas 4, versículo 1 ao 2. Então aqui fala, um ambiente adequado, que é a igreja, né? Então o lugar adequado hoje que nós temos é a igreja, né? Para nós buscar Deus, enfim. Na vida da igreja não estamos preocupados com a posição ou hierarquia, né, entre os membros, antes preocupados em permitir que todos exercitem o espírito ao orar, invocar o nome do Senhor, ler a palavra, participar das reuniões da igreja de forma viva, pregar o evangelho, ganhar experiência com o Senhor. Quando fazemos isso com realidade, a vida divina recebida por meio do novo nascimento em Cristo, pode de fato crescer em nós.
gradualmente em vida crescerá até a maturidade, de modo que a herança de Deus nos será dada, né? Então a gente vê aqui, né, que a gente está na igreja não é para ocupar posição, cargo, hierarquia. Até porque quando a gente aceitou Jesus, a gente nem pensava nisso, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente não tá nem ligando para isso daí. Negócio de cargo, hierarquia, né? Isso acontece depois. E a pessoa vai ficando esperta, vai ficando coisada, ele vai começando a se interessar por posição na igreja, hierarquia e etc, né? Então, mas quando a gente aceita Jesus, a gente nem pensa nisso, a gente só quer saber de buscar a Deus, orar, de jejuar, ler a Bíblia, ir para a igreja. O primeiro amor é assim, a pessoa só quer buscar a Deus, só quer estar orando, jejuando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, né? E não tem muito interesse em hierarquia, em posição, né? Diferente de hoje, né? Hoje todo mundo pensa que vai ser salvo só por posição e hierarquia, mas o nosso crescimento é espiritual, é na presença de Deus. É claro que as coisas acontecem, né, na hora certa. Na hora certa Deus vai te exaltar, te abençoar. Mas isso não tem que ser nossa vontade, nosso desejo é morar no céu com Jesus. Independente de hierarquia, de posição, né? Se todo mundo fosse mestre, quem ia ser membro, né? Então na igreja a Bíblia diz que nós somos como um corpo. Então existe várias coisas, tem as pessoas que é membro, outros dizimista, ofertante, cada um tem uma participação na igreja, de forma direta ou indireta, cada um tem uma sua participação, cada um ajuda do jeito que pode. Por meio do livro de Gálatas podemos ver que quando atingimos a maturidade espiritual, chegaremos ao destino, à herança divina. O Senhor nos deu irmãos e irmãs que realmente tenham encargo por nós, que nos servem, que nos levam, por exemplo, para as reuniões, o que traz a reunião até nós, a fim de que desfrutamos o Senhor juntos. Temos também mestres que nos ensinam a Bíblia dia a dia. Temos irmãos a nos ajudar. Devemos valorizar a vida da igreja a partir do momento em que temos esse viver, no qual recebemos a ajuda dos irmãos. Podemos avançar em nossa vida espiritual, avançamos na experiência com Deus, e assim os elementos de seu Filho serão acrescentados em nós. Já fomos salvos, já chamamos Abba Pai, né? Já somos filhos de Deus, mas Deus quer continuar trabalhando sua vida em nós. Portanto, na vida da igreja, queremos desfrutar dessa plena filiação em realidade, né? Então aqui fala da plena filiação, né? Em desfrutar dessa plena filiação, né? Na vida na igreja. Então aqui eu estava falando agora, existe. Nós somos filhos de Deus, né? Então aqui a gente deve valorizar a vida da igreja. Estou falando do nosso viver e a ajuda dos irmãos aos outros, ajudar uns aos outros em oração, jejum, em tudo. Parte material, espiritual, enfim, tudo que devemos estar ao nosso alcance, né? Então fala de amor ao próximo. Então a Bíblia diz que adianta falar a língua dos anjos e não ter amor, né? Então, se você não tem amor no seu coração, a Bíblia diz a religião é vã, né? E você, lá em Tiago 2 fala, se você né, que a fé sem as obras é morta. Se você vê uma pessoa precisando e não ajuda, né? Se ele fala que tem fé, como é que você tem fé se você não ajudou, não ajuda? Então lá em Tiago 2 fala sobre isso daí. Você lê lá em Tiago 2, você vai ver, né? Paulo também falou que nós somos corpos, como o corpo de Cristo, né?
Existem vários membros, mas cada um tem a sua função. Cada um tem cada um tem uma parte diferente, né? Todo mundo é igual. A gente tem vários pensamentos diferentes. Você pensa uma coisa, eu penso outra, fulano pensa outro. Cada um. Nós somos uma família, mas o pensamento é diferente. É que nem na nossa família. A gente tem irmão, tem pai, tem mãe, mas os pensamentos não são iguais. Os pensamentos são diferentes. Assim mesmo é na igreja. Existem várias cabeças pensantes, mas cada um pensa diferente. Se você pudesse ler os pensamentos, você ia ver os pensamentos de cada pessoa. E Deus entende os pensamentos de cada pessoa, né? E Deus entende cada um de nós. Nesse mundo todo, com vários pensamentos, diferente do outro. Mas mesmo assim Deus entende e compreende todos eles, né? E assim somos nós, devemos compreender o pensamento dos nossos irmãos, né? Julgar é uma coisa, questionar é outra. Deus não proíbe ninguém de questionar, de falar, de comentar e de coisa. Julgamento, julgar, é você condenar alguém por algo, né? Agora, questionar, reivindicar os seus direitos, enfim, e fazer comentários, isso não é pecado. Pecado é você apontar o dedo e condenar alguém, julgar alguém, tá? Por uma coisa que a pessoa não fez. Isso que é julgar. Agora, você questionar, edificar o seu direito, fazer comentário, isso não é pecado, né? Isso não é julgamento, né? Julgamento é quando o juiz bate o martelo e decreta a condenação da pessoa, do réu, né? Então isso é condenação, mas agora isso é condenação de um juiz. Agora, você questionar, reivindicar o seu direito, comentar, isso não é pecado. Então todos nós temos o direito de fazer críticas, de fazer comentários, de também não aceitar, né? Também de não aceitar é questionar e falar e comentar. Deus não condena quem comenta, Deus condena é quem julga, né? É quem dá o decreto e condena uma pessoa sem ela merecer. Pois é, então esse é as obras da carne e as obras do Espírito. Então nós vemos aqui, essa é a união, né, do povo de Deus, da plena filiação, de avançar para a plena filiação junto com Deus, amém. Então aqui acabou o vídeo, né, da filiação, esse é o estudo que eu fiz da filiação, e que Deus abençoe a todos, e que se eu não, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais nos vossos corações, amém.